Olá, bem-vindo ao meu canal HS Channel. Procuro fazer publicações de vídeos quase todos os dias. Espero que você goste do conteúdo. Falo sobre vários assuntos, mas o foco principal são orações católicas. Se você gostar dos vídeos, dê seu like, faça seus comentários, assine o canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas publicações. Obrigado por acessar e assistir meus vídeos. Não se esqueça de se inscrever. Tchau, abraços. HS Channel apresenta a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma enfermidade que foi descrita em 1817 pelo médico inglês James Parkinson. O nome da doença é em sua homenagem. A doença de Parkinson é neurológica, que afeta os movimentos dos cometidos pela enfermidade. Causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio além de alterações na fala e na escrita. Não é uma doença fatal, nem contagiosa, às vezes afeta a memória ou a capacidade intelectual do parkinsoniano, como esquecimentos e dificuldades para memorizar. Também não há evidências de que seja hereditária, mas em alguns casos há relação entre parentes de primeiro grau. Apesar dos avanços científicos, ainda continua incurável, é progressiva e a sua causa ainda continua desconhecida. A doença de Parkinson se origina na região do cérebro chamada de substância negra, causando degeneração das células situadas nesta região. Essas células produzem uma substância chamada dopamina, que conduz neurotransmissores ao corpo. A falta ou diminuição da dopamina afeta os movimentos dos pacientes, provocando os sintomas acima indicados. Quem pode ser afetado pela doença? A doença pode afetar qualquer pessoa, independentemente de sexo, raça, cor ou classe social. A doença de Parkinson tende a afetar pessoas mais idosas, assim como atingir precocemente algumas outras. A grande maioria das pessoas tem os primeiros sintomas geralmente a partir dos 50 anos de idade. Mas pode também acontecer nas idades mais jovens, embora os casos sejam mais raros. 1% das pessoas com mais de 65 anos têm a doença de Parkinson. Como é diagnosticada a doença de Parkinson e quais os exames existentes para sua detectação? O diagnóstico da doença de Parkinson é feito por exclusão. Às vezes os médicos recomendam exames como eletroencefalograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética, análise do líquido espinhal, etc. O exame de ressonância magnética muitas vezes é prejudicado pela própria doença, que sem o diagnóstico ainda da doença, o paciente não consegue ficar imóvel no aparelho para a execução do exame. Esses exames ajudam o médico para ter a certeza de que o paciente não possui nenhuma outra doença no cérebro. O diagnóstico da doença faz-se baseada na história clínica do doente no exame neurológico. Não há nenhum teste específico para fazer o diagnóstico da doença de Parkinson, nem para sua prevenção. No meu caso específico, este que vos fala, foi feito o exame de tomografia computadorizada. A história usual de quem é acometido pela doença de Parkinson consiste num aumento gradual dos tremores, maior lentidão de movimentos, caminhar arrastando os pés, postura inclinada para frente, a famosa posição de esquiador. O tremor típico afeta os dedos ou as mãos, mas pode também afetar o queixo, a cabeça ou os pés. Pode ocorrer num lado ou nos dois, e pode ser mais intenso num lado que no outro. No meu caso afetou o lado esquerdo. O tremor ocorre quando nenhum movimento está sendo executado, e por isso é chamado de tremor de repouso. Por razões que ainda são desconhecidas, o tremor pode variar durante o dia. Torna-se mais intenso quando a pessoa fica nervosa ou ansiosa, mas pode desaparecer quando está completamente descontraída. O tremor é mais notado quando a pessoa segura com as mãos um objeto leve como um jornal. Os tremores desaparecem durante o sono. A lentidão de movimentos é, talvez, o maior problema para o parkinsoniano, embora esse sintoma não seja notado por outras pessoas. Uma das primeiras coisas que os membros da família notam é que o doente demora mais tempo para fazer as coisas que antes fazia com mais desenvoltura. Banhar-se, vestir-se, cozinhar, escrever, inclusive a letra fica menor. Tudo isso leva cada vez mais tempo.
Quando a pessoa fica mais idosa, é comum colocarem a culpa na sua velhice. Mas a lentidão de movimentos torna-se mais acentuada e evolui mais rapidamente do que a pessoa envelhece normalmente. A diferença é que o parkinsoniano perde uma certa automação dos movimentos, comparado com as pessoas normais. Para uma pessoa normal, abotoar a camisa é muito simples. O parkinsoniano tem que guiar os dedos para o conseguir, como se fosse um robô a guiar uma máquina. Quando eu uso a minha mão boa, ela faz tudo por si. Quando uso a outra mão, tenho que conscientemente controlá-la e dizer-lhe o que deve fazer. Esta perda automática ou não consciente controle dos movimentos explica por que é que os parkinsonianos piscam muito menos que as pessoas normais e por isso parecem que sempre estão a nos olhar fixamente. Quando se sentam, mantêm-se na mesma posição, enquanto outras mudam de posição, cruzam as pernas, coçam a face ou fazem outros pequenos movimentos. A rigidez muscular é outra característica da doença. O afetado pela doença pode ou não senti-la, mas o médico pode verificar no consultório se ela existe nos braços, nas pernas e até no pescoço. A face torna-se rígida e parece que está congelada. Não se sabe se é a rigidez que causa a postura normal do parkinsoniano. Quando se sentam, tem também a tendência de inclinar a cabeça e encolher os ombros. O caminhar do parkinsoniano se parece com o de uma pessoa idosa. Os ombros estão encolhidos e inclinados para frente, os braços caem paralelos ao corpo e quase não balançam. Os calcanhares arrastam-se no chão, causando um caminhar bastante típico. O médico neurologista é o profissional indicado para diagnosticar e tratar da doença de Parkinson. Qual a rapidez que a doença progride? A progressão é muito variável e desigual entre os pacientes. Para alguns até parece que a doença está estabilizada, porque a evolução é muito lenta. Na maior parte dos casos, a lentidão causada pela enfermidade altera a qualidade de vida do paciente. É impossível predizer o futuro. A doença de Parkinson não piora rapidamente. Em contraste com outras enfermidades, possui um curso vagaroso, regular e sem rápidas ou dramáticas mudanças. Que tratamentos existem para a doença de Parkinson? É importante lembrar e compreender que atualmente não existe cura para a doença. Porém, ela pode e deve ser tratada, não apenas combatendo os sintomas, como também retardando seu progresso. A grande barreira para se curar a doença está na própria genética humana. No cérebro, ao contrário do restante do organismo, as células não se renovam. Por isso, nada há a fazer diante da morte das células produtoras da dopamina na substância negra. A grande arma da medicina para combater o Parkinson são os remédios e cirurgias, além da fisioterapia e a terapia ocupacional. Todas elas combatem apenas os sintomas. A fonoaudiologia também é muito importante para os que têm problemas com a fala e a voz. Medicamentos e tratamentos para a doença de Parkinson. Levodopa ou L-Dopa ainda é o medicamento mais importante para amenizar os sintomas da doença. A levodopa se transforma em dopamina no cérebro e supre parcialmente a falta daquele neurotransmissor. Infelizmente, o uso prolongado de muitos anos pode causar reações secundárias bastante severas, como os movimentos involuntários anormais. Além da levodopa, existem diversos outros que complementam o arsenal de medicamentos para combater os sintomas da doença. Cirurgias. As cirurgias também podem ser bastante benéficas para determinados pacientes. As cirurgias consistem em lesões do núcleo pálido interno ou do tálamo ventrolateral, que estão envolvidos no mecanismo da rigidez e tremor. Porém, a lentidão de movimentos responde melhor aos medicamentos. Essas lesões podem diminuir a rigidez e abolir o tremor. Todavia, nenhuma delas representa a cura da doença. O médico dirá se um paciente pode ou não se beneficiar do tratamento. Estimulação profunda do cérebro pelo uso de marca-passo cerebral. Atualmente já disponível no Brasil, o marca-passo é muito benéfico, especialmente para reduzir o tremor. No início foi aplicada apenas em alguns países europeus, e depois foi também aprovado nos Estados Unidos. Com a sua difusão em todos os países, espera-se que a sua produção em larga escala possa torná-lo acessível a um grande número de parkinsonianos em todo o mundo, principalmente em nosso país. Fisioterapia.
Esta técnica, através da reeducação e a manutenção da atividade física, é um complemento indispensável ao tratamento da doença de Parkinson, e é tão importante quanto os remédios. Ela permite que o tratamento tenha melhor eficácia, portanto, é necessária sob todos os pontos de vista, inclusive para melhorar o estado psicológico do paciente. De fato, os exercícios físicos conservam a atividade muscular e flexibilidade articular. Inativos, os músculos têm tendência a se atrofiar, se contrair e sua força diminui. A rigidez resultante limita a amplitude dos gestos. Aconselhe-se sempre com um fisioterapeuta sobre os principais exercícios recomendados para o seu caso em particular. No meu caso, fiz 9 meses de fisioterapia. Terapia ocupacional. O terapeuta ocupacional é o profissional que melhor poderá orientar o paciente com o objetivo de facilitar as atividades da vida diária, bem como indicar condutas que propiciem independência para a higiene pessoal e sua reinserção em sua atividade profissional. Fonoaudiologia. Os problemas com a fala ocorrem devido à falta de coordenação e redução do movimento dos músculos que controlam os órgãos responsáveis pela produção dos sons da fala. A reabilitação da comunicação ou, em simples palavras, uma terapia dirigida à fala e à voz, pode ajudar o paciente com Parkinson a conservar, apesar da doença, uma fala compreensível e bem modulada e, dessa maneira, manter um contato mais efetivo com seus semelhantes. Oriente-se sempre com um profissional em fonoaudiologia para corrigir seus problemas com a fala e a voz. Guia para o recém-diagnosticado com a doença de Parkinson. O fato de descobrir que você tem a doença Parkinson afeta cada um de um jeito diferente. Algumas pessoas passam por uma série de emoções, desde se sentirem sobrecarregadas até aliviadas. Se você acabou de ser diagnosticado com a doença de Parkinson, ou conhece alguém nessa situação, podemos ajudar com algumas informações. Parte 1. Informações gerais. Há alguma melhora da doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma condição neurológica progressiva. Isso significa que causa problemas em áreas do cérebro, os quais se agravam com o tempo. Mas a doença em cada pessoa progride de forma diferente. Há também muitos tratamentos diferentes, terapias e apoio disponíveis para ajudar a lidar com a doença. Existe cura? Até o momento, não existe cura para a doença de Parkinson. Já foram feitos grandes avanços no sentido de conhecer e tratar do Parkinson. Mas, apesar dos progressos mais recentes, ainda procuramos a cura. Ainda posso dirigir? Ter doença de Parkinson não quer dizer, necessariamente, que você terá que parar de dirigir. Mas há algumas coisas que você precisa saber para se manter seguro na estrada. Você pode ter a CNH para deficientes, mas será avaliado pela junta médica do Detran do seu estado para avaliar as condições do condutor para dirigir. Posso continuar trabalhando? Se você foi diagnosticado com doença de Parkinson, não significa que você tenha que parar de trabalhar. Se o seu tratamento for cuidadosamente acompanhado e você tiver bastante apoio, poderá continuar trabalhando por muitos anos. Isso depende do tipo de trabalho que você faz e de como a doença influencia na sua jornada de trabalho. Preciso fazer exercícios físicos? Pesquisas mostram que o exercício físico pode retardar a progressão de seus sintomas e pode ser tão importante quanto a medicação para ajudá-lo a assumir o controle da doença de Parkinson. Mais recentemente também foi provada a eficácia para a doença de Alzheimer. Se você foi diagnosticado recentemente, é melhor se concentrar em exercícios intensos como a corrida, a ginástica e o ciclismo. Dica: várias associações de Parkinson do Brasil oferecem ou indicam atividades físicas, muitas são gratuitas. Consulte a associação mais próxima de você. Consigo alguma ajuda financeira? Ter Parkinson pode afetar sua situação financeira. Saiba dos seus direitos e benefícios para gerenciar suas finanças. Apesar da doença de Parkinson estar incluída em leis federais, não significa que você será aposentado ou receberá qualquer benefício por parte do Estado. Isso é uma ilusão, a lei existe, mas não é para todos. Como faço para participar de grupo com a doença de Parkinson? Conecte-se com outras pessoas que também têm doença de Parkinson. Grupos de apoio são uma ótima maneira de descobrir como outras pessoas lidam com Parkinson.
Saiba mais sobre serviços de apoio através de sites informativos como os da Academia Brasileira de Neurologia e Associação Parkinson Brasil, Rede Amparo. Procure indicações sobre as associações estaduais, municipais e locais mais próximas de você. Existe algum apoio aos jovens com doença de Parkinson? A doença não é uma doença que afeta apenas pessoas com idade avançada. Mas, geralmente, as pessoas imaginam que seja, e isso pode confundir os jovens que são diagnosticados com Parkinson. Não é fácil para um jovem lidar com a doença, mas podemos indicar informações e apoio para direcioná-lo a respeito de como lidar com essa doença. Faça contato com a APAR sobre isso. Como a doença de Parkinson se desenvolve? A doença afeta cada pessoa de um jeito diferente. Os sintomas e a rapidez com que a doença se desenvolve são diferentes de um indivíduo para outro. Muitas pessoas podem conviver com a doença por vários anos até que ela então comece a interferir na sua rotina. Como os sintomas se manifestam? Em geral, os sintomas associados à doença de Parkinson são tremor, rigidez e lentidão do movimento. Nem toda pessoa com Parkinson tem a mesma combinação de sintomas, eles variam de pessoa para pessoa. Além disso, a maneira como a doença se manifesta pode mudar de um dia para outro, e até mesmo de uma hora para outra. Os sintomas observados um dia podem não ser um problema no dia seguinte. Muitos dos sintomas podem ser tratados ou administrados com medicamentos e terapias. Muitas pessoas com a doença levam uma vida ativa e de qualidade. É muito importante entender como o Parkinson influencia seu dia a dia e como conviver com ela. Nem sempre é fácil manter uma atitude positiva, principalmente logo após o diagnóstico, mas podemos ajudá-lo com isso. A doença de Parkinson pode levar a pessoa à morte? A expectativa de vida da maioria das pessoas não muda muito por causa da doença. Mas alguns sintomas dos estágios mais avançados podem levar a aumento da incapacidade e a problemas de saúde, o que pode tornar a pessoa mais vulnerável a infecções. O mais importante é tentar administrar a doença da melhor forma possível com o apoio de profissionais especializados. Tratamentos medicamentosos. O tratamento à base de medicamentos é o principal meio para controlar os sintomas da doença de Parkinson, que se manifestam quando os níveis de uma substância química no cérebro, chamada dopamina, diminuem muito. Os tratamentos com medicamentos servem para elevar o nível de dopamina que chega ao cérebro, estimulando as partes em que ela funciona. Os medicamentos modernos podem ajudar a controlar os sintomas do Parkinson, mas ainda não há nenhum tratamento que possa curar, retardar, interromper ou reverter a progressão da doença. Isso significa que a doença continua progredindo, assim como os sintomas e os efeitos colaterais de tomar mais medicamentos. O tratamento com medicamentos é específico para cada paciente. Toda pessoa com a doença de Parkinson tem manifestações clínicas diferentes de outras com a mesma doença. Portanto, seu médico vai avaliar qual o tratamento mais adequado para você. Pode levar algum tempo até ele ajustar o melhor medicamento e a dosagem adequada. Provavelmente, serão necessárias alterações ao longo do caminho. Como os sintomas do Parkinson mudam com o tempo, sua medicação pode ter que mudar também. No início, geralmente os medicamentos são ministrados em doses menores. A dosagem e a frequência vão aumentando aos poucos, e novos medicamentos podem ser incluídos até que os sintomas sejam controlados o máximo possível. Se os seus sintomas forem leves, você pode decidir com seu médico iniciar o tratamento quando os sintomas forem maiores. É muito importante que não haja alterações na sua medicação sem você, antes, ter falado com seu médico sobre isso. Como funcionam os medicamentos na doença de Parkinson? A dopamina é uma substância produzida no cérebro. Os sintomas motores do Parkinson aparecem quando os níveis de dopamina ficam muito baixos. Isso ocorre porque muitas das células do cérebro que produzem dopamina morreram ou estão morrendo. A maioria dos tratamentos com medicamentos funciona aumentando a quantidade de dopamina no cérebro. Assim, os medicamentos funcionam como um substituto para a dopamina produzida pelo organismo, estimulando as partes do cérebro em que a dopamina age e bloqueando a ação de outros fatores que destroem a dopamina. Parte 2. Os medicamentos. Entendendo sobre os medicamentos da doença de Parkinson. Sempre pergunte ao seu médico ou farmacêutico quando tiver alguma dúvida.
Esses profissionais terão prazer em ajudar. Você também pode solicitar informações por escrito. Informe-se com eles como proceder se você se esquecer de tomar alguma dose dos medicamentos. Os pacientes com Parkinson são diferentes uns dos outros, por isso, não suponha que a dose ou a frequência com que você toma a sua medicação possa ser a mesma do que a de um outro paciente. Converse sempre com um profissional da saúde. Converse sempre com seu médico sobre qualquer aspecto da sua saúde, ou se você acha que pode estar grávida. Informe imediatamente ao seu médico se sentir qualquer efeito colateral dos medicamentos que você toma para o tratamento do Parkinson, mas não pare de tomar ou altere a dose ou a frequência do medicamento até falar com ele, pois suspender a medicação pode ser perigoso. Fale para o seu médico se o tratamento está funcionando. Mantenha um diário com anotações para quando iniciar com um novo medicamento, quando tiverem sido alterados os medicamentos ou ajustados a dose ou a frequência. Registre a dose e o horário em que você tomou o medicamento e quais foram os sintomas. Essas informações, bem organizadas, podem ajudar você e o seu médico na hora de avaliar se o medicamento está funcionando. Gerenciando os medicamentos da doença de Parkinson. Mantenha um registro de todos os medicamentos que você está tomando para a doença, a que horas você toma cada um e anote qualquer informação que achar importante. Dica: use uma caderneta ou diário para anotar isso e mostre para as pessoas com quem você convive. Você pode levar uma caderneta com essas anotações quando sair para que saibam que você tem Parkinson e quais medicações tomar no caso de alguma emergência. Caixa de remédios, estojos e alarmes para avisar sobre o uso e horário de medicamentos. Existem várias caixas para guardar medicamentos com repartições por dias da semana e até por turnos do dia de diferentes tamanhos e formatos. Essas caixas, pequenas ou grandes, são embalagens para armazenar os diferentes remédios da doença, de acordo com as doses indicadas por seu médico. Elas podem nos ajudar a lembrar quando tomar cada dose. É algo bastante útil se você tiver que tomar vários comprimidos diferentes ou se tiver problemas para se lembrar de tomar a medicação. Existem tipos e tamanhos diferentes dessas caixas, que parecem estojos com divisões. Alguns têm repartições para diferentes períodos para você guardar todos os medicamentos para o uso do dia. Outros são maiores e você poderá guardar os remédios durante uma semana, com repartições para cada dia da semana. Alguns estojos semanais também são divididos em horários do dia. Esses estojos organizadores de medicamentos variam de preço, dependendo do tipo e da marca. O terapeuta ocupacional ou farmacêutico pode ajudar você a escolher o que for ideal. Gerenciando a medicação para a doença de Parkinson no hospital. Ao precisar ser hospitalizado, certifique-se de que a equipe do hospital entendeu que você tem Parkinson e que precisará de sua medicação para a doença durante todo o tempo em que estiver ali. Alguns hospitais permitem que você cuide de sua medicação para que siga o seu tratamento de costume. Efeitos colaterais dos medicamentos. Qualquer medicamento prescrito por seu médico pode ter efeitos colaterais. Importante, não é somente o medicamento específico para a doença de Parkinson que pode ocasionar efeitos colaterais. Algumas coisas que você imagina que são sintomas da doença podem, na verdade, ser efeitos colaterais de alguma medicação. Fique atento e sempre informe para as pessoas que convivem com você e para o seu médico o que você notar que esteja acontecendo de diferente. Comportamento impulsivo e compulsivo. Com o uso de alguns medicamentos para a doença de Parkinson, principalmente os agonistas de dopamina que ativam a recepção da dopamina no cérebro, e em poucos casos com a substância levodopa, algumas pessoas podem ter problemas de comportamento impulsivo ou compulsivo. Esse comportamento pode ser como o de um comprador compulsivo, de uma pessoa que tem a compulsão por comida ou de alguém muito concentrado em emoções e em pensamentos sexuais. Essas atitudes podem ter um impacto muito negativo na vida das pessoas. Por isso, se você acha que isso está acontecendo com você que tem a doença de Parkinson, informe imediatamente ao médico ou ao profissional de saúde mais próximos. Medicamentos de referência e genérico. Todo medicamento tem um nome de referência ou genérico, inclusive os que possuem o mesmo princípio ativo. Muitos medicamentos usados para o tratamento da doença possuem a versão genérica. Algumas pessoas podem achar que respondem de maneira um pouco diferente a versões diferentes, mas sendo o mesmo princípio ativo não deveriam ter problemas se usarem um medicamento genérico.
Em caso de dúvidas sobre isso, sempre converse com seu médico. Outros medicamentos associados à doença de Parkinson que podem ser prescritos. Pacientes com Parkinson podem ter outras complicações clínicas e necessitar de diferentes medicamentos para tratá-las. Fique atento, pois esses medicamentos comuns podem interagir com os medicamentos antiparkinsonianos, como são chamados os medicamentos usados especificamente para tratar a doença de Parkinson. Com isso, juntando-se diferentes medicamentos, como, por exemplo, em um caso de um resfriado simples, algumas medicações para Parkinson podem ficar mais fracas ou mais fortes. Seu médico ou farmacêutico pode tirar suas dúvidas sobre as interações medicamentosas, quando você precisa tomar remédios para finalidades diferentes ao mesmo tempo. Tratamentos à base de ervas ou complementares, como a erva de São João, também podem afetar a função dos medicamentos da doença de Parkinson. Por isso, verifique sempre com seu médico ou farmacêutico antes de usar métodos alternativos, incluindo quaisquer chás ou infusões caseiras. Evitando alguns medicamentos. Algumas medicações podem causar sintomas parecidos com os da doença de Parkinson, ou causar uma reação desagradável se usadas junto com os remédios da doença, o que deve ser evitado, a não ser que sejam recomendados pelo seu médico. São alguns exemplos de medicamentos que devem ser evitados pelos pacientes com Parkinson. Esta lista é muito maior. Clorpromazina, flufenazina, olanzapina, risperidona, tioridazina, sulperida, cenarizina, flunarizina, aloperidol, metoclopramida, prometazina. Esses são os medicamentos mais usados no Brasil. Remédios para a gripe. Descongestionantes ou remédios para gripe e resfriado podem afetar o efeito de alguns medicamentos da doença de Parkinson. Sempre verifique com seu médico quais são os recomendados para você. Medicamentos contra enjoo e vômito. A domperidona é um remédio que trata náuseas e vômitos causados pela levodopa. A domperidona pode afetar o ritmo cardíaco, causando arritmia em pessoas com mais de 60 anos. Se esse remédio foi prescrito para você, o médico deve explicar os sintomas da arritmia para que você os reconheça. Outros remédios contra enjoo e vômito que costumam ser úteis são a ciclizina e o 5-HT3 antagonista, como o ondansetron. Metoclopramida não deve ser utilizada, pois piora sintomas motores. Terapias. Existem várias terapias que podem ajudar as pessoas com Parkinson a administrar os seus sintomas. Terapias diferentes são recomendadas para pessoas diferentes. Experimente e veja o que melhor funciona para você. Os terapeutas estão aptos para aconselhar e recomendar exercícios físicos e tratamentos para mantê-lo ativo e saudável. Seu médico pode indicar um terapeuta ou educador físico especializado. Converse com ele antes de iniciar qualquer terapia ou tratamento. Há uma cura para a doença de Parkinson? Todos os avanços são motivados por pessoas com Parkinson. É por isso que sempre buscamos continuamente tratamentos novos e melhores. Trabalhamos para ter os melhores tratamentos e para encontrar a cura. Parte 3: Parkinson, Trânsito e Direitos. Doença de Parkinson e direção de veículo. Ter Parkinson não quer dizer, necessariamente, que você terá que parar de dirigir. Mas há algumas coisas que você precisa saber para se manter seguro na estrada. Você pode ter uma CNH para deficientes, mas será avaliado pela junta médica do Detran do seu estado para avaliar as condições do condutor para dirigir. No trânsito, é importante você pensar nos riscos para os outros e também se há riscos para você. Medicamentos e direção. Os efeitos colaterais de alguns medicamentos de doença de Parkinson, como sonolência, podem afetar a capacidade de dirigir. O risco de sonolência grave ou início súbito de sono devido aos medicamentos é baixo. No entanto, se sentir qualquer sonolência diurna excessiva ou um início súbito de sono, não dirija e informe seu médico imediatamente. Posso continuar trabalhando? Se você tem Parkinson, certamente terá dúvidas sobre como a doença pode influenciar no trabalho. Quaisquer que sejam as circunstâncias, busque informações que o ajudem a tomar decisões a respeito da sua vida profissional. Isso inclui detalhes sobre quais são os seus direitos legais no local de trabalho, como você pode adaptar sua maneira de trabalhar e quais são suas opções para o futuro. Vale conversar com um advogado a respeito.
Algumas associações de pacientes oferecem apoio jurídico. Procure saber mais sobre esse apoio na sua associação mais próxima. Atenção sobre seus direitos. Reunimos esforços para garantir que as informações oferecidas nesta publicação estejam corretas. Entretanto, não podemos assumir a responsabilidade pela exatidão, adequação e abrangência de informações ou por qualquer recomendação. Não podemos substituir um devido aconselhamento jurídico, especialmente sobre seus direitos como cidadão e trabalhador. Lembre-se que a lei não é para todos no Brasil. Parte 4. Exercícios físicos. O exercício físico é sempre benéfico, especialmente para pacientes de doença de Parkinson. Mas, é importante saber, os exercícios devem ser adequados ao modo como a doença influencia a sua rotina. Exercícios físicos sempre devem prescritos ou acompanhados por um profissional de saúde habilitado. Nosso conselho é igual para todos os pacientes com Parkinson: pratique algum exercício. Exercícios para sintomas leves de doença de Parkinson. Se seus sintomas são leves, concentre-se em exercícios intensos. Experimente sessões de ginástica, corrida, bicicleta, tênis, programas que dão sensação de energia para as pessoas com a doença. São boas opções o treinamento em circuito ou as aulas ao ar livre. Fale com um fisioterapeuta experiente em doença de Parkinson para tirar dúvidas e planejar o exercício mais adequado para você, principalmente se você estiver iniciando com as suas atividades físicas. Procure também o auxílio de um educador físico familiarizado com a doença. Parte 5. Direitos e benefícios. A legislação brasileira prevê uma série de benefícios legais pela incapacitação para o trabalho, presença de algum tipo de deficiência, redução de mobilidade e outras doenças. Conheça seus direitos. Mais uma vez reforçamos em dizer que as leis no Brasil não são para todos, não significa que por estar previsto em lei você terá direito. A relação abaixo é uma utopia. Consulte sempre um advogado especialista em direito previdenciário. Saque do FGTS e PIS, PASEP. Prioridade no andamento de processos. Prioridade no recebimento de precatórios. Isenção de imposto de renda na aposentadoria. Isenção do IPTU. Quitação de financiamento imobiliário. Plano de previdência privada. Seguro de vida. Auxílio-doença. Aposentadoria por invalidez. Benefício da prestação continuada. LOAS. Redução da contribuição previdenciária de servidor público inativo com doença incapacitante. Compra de veículos com isenção de impostos. Isenção do imposto sobre circulação de mercadorias, ICMS. Isenção de tarifas de transporte coletivo interestadual. Isenção de tarifas de transporte urbano coletivo. Cartão de estacionamento em vagas de deficientes. Concurso público. Cotas de emprego na iniciativa privada. Reabilitação profissional. Direito à educação. Acesso gratuito a medicamentos. Tratamento fora de domicílio. Atenção domiciliar. Parte 6. Grupos de apoio. Jovens com a doença de Parkinson e histórias de vida. Como outras pessoas enfrentam a doença de Parkinson? Você pode procurar apoio em sites informativos como a Academia Brasileira de Neurologia, Abneuro e a Associação Parkinson Brasil, a Rede Amparo, ou associações estaduais, como a APARS. Quais perguntas devo fazer ao meu médico? Se você acabou de ser diagnosticado com doença de Parkinson, pode ser muito útil tirar dúvidas com seu médico na próxima consulta. Fazer uma lista com dúvidas e perguntas para usar na hora da consulta ajuda você a se organizar. Pense em fazer as perguntas da forma mais clara possível. Você pode mostrar essa lista de perguntas e dúvidas para o médico logo no início da consulta. Se você não entender tudo o que o médico disse, peça que ele explique melhor. Não vale a pena ter vergonha ou ser tímido. É muito melhor admitir que você não entendeu alguma coisa do que fingir que sim, e depois descobrir que não sabe o que precisa fazer quando chegar em casa. Algumas perguntas que você pode querer fazer. Estou preocupado com um sintoma específico. O que pode me ajudar? Em quanto tempo devo começar a medicação? Quais são os efeitos colaterais que posso ter com meu medicamento? Se eu tenho um outro quadro clínico ou outra doença, além da doença de Parkinson, o que devo fazer? Que outros profissionais da área da saúde podem me auxiliar? Estou me sentindo estressado e chateado com o meu diagnóstico. O que pode me ajudar com isso?
Qual a frequência necessária das consultas? As consultas médicas podem ser mais espaçadas? Lembre-se de que muitas consultas médicas podem ser bem curtas. Se você tem muito o que conversar com o médico, informe a respeito quando for marcar sua consulta. Assim, você poderá ter mais tempo. Sempre vale a pena perguntar. Um dos casos mais conhecidos da doença de Parkinson. O Papa João Paulo II foi o primeiro Papa no terceiro milênio e por volta do ano de 2005, ele já apresentava a doença em estágio bastante avançado, onde em cada aparição pública ficava notório os problemas decorrentes da doença em seu corpo, principalmente no que se refere aos tremores nos membros superiores. Ainda nesse mesmo ano o mundo praticamente parou diante da notícia de sua morte. O Papa vivia uma vida bem agitada com diversas viagens, e com o avanço da doença cada novo compromisso se tornava ainda mais complicado devido à sua condição física. Muhammad Ali também é outro nome que faz parte do grupo dos famosos com Parkinson. Ele foi considerado o melhor pugilista de todos os tempos, sendo referenciado como uma pessoa muito boa no que faz, não só nos ringues, mas também nas causas políticas. Esse grande lutador costumava atrair o público com atitudes menosprezadoras em relação ao seu adversário, no qual adorava lançar críticas indiscretas e também racistas, e isso de certo modo acabava causando um efeito psicológico devastador nos seus oponentes. Ali é atualmente considerado o rei do boxe mundial e desde o ano de 1980 passou a conviver com os diversos sintomas da doença de Parkinson. Em 2010 ele foi buscar tratamento para a doença em Israel, onde o tratamento é realizado com células tronco adultas. A eficácia desse método ainda não é comprovada cientificamente, tendo em vista que os testes só foram realizados em ratos. Em 1998 Michael J. Fox, um famoso ator nascido na Califórnia e que fez muito sucesso. Isso é tudo por hoje, obrigada por assistir o HS Channel. Depois de terminar de assistir a este vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novas publicações. Obrigada! Até o próximo vídeo. Se gostou, dê seu like. Faça seus comentários. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Obrigado.